Muito obrigado para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan. Como sempre, obrigado pela sua audiência. A gente continua falando sobre a rejeição ao nome de Jorge Messias ao Supremo. O nosso entrevistado agora é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, sempre uma honra receber o senhor aqui. Muito boa noite. Bem-vindo, professor. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos na Jovem Pan News. O professor, eu lembro, lá há quase 5 meses a gente conversava sobre a indicação do presidente Lula, o nome que ele indicou ao Supremo Tribunal Federal. Antes mesmo a gente falava sobre a saída do ministro Luiz Roberto Barroso. Agora, você tem um nome rejeitado depois de 134 anos para o Supremo Tribunal Federal. É uma questão histórica, mas revela o que, professor? Revela o ponto de esgarçamento da corda, sabe, Tiago? Isso já era a crônica de um fato anunciado. Não de hoje, alguns indicados, sobretudo pelo Partido dos Trabalhadores, já desde o governo da presidenta Dilma Rousseff, vinham tendo uma certa dificuldade de persuadir o Senado Federal. Veja, por exemplo, o atual presidente da Corte, ministro Edson Fachin, quando indicado no governo Dilma, lá em 2015, teve uma margem de votação que não foi proporcional à magnitude dele como jurista. Um dos maiores juristas do país, um homem de letras, com notável saber nacionalmente reconhecido, e passou um aperto na CCJ e outro aperto no plenário. Então, o sistema já vinha mostrando alguma fadiga. O que me parece é que, como neste mandato, 5º mandato do PT, 3º do presidente Lula, ele já havia indicado 2 juristas ao Supremo Tribunal Federal, do seu feitio, da sua afeição pessoal, sobretudo Cristiane Zanin, que fora seu advogado pessoal, e Flávio Dino, depois, um homem da sua mais estreita coalizão e relação de confiança. O Senado achava, neste momento, que era hora do órgão do Senado Federal, que é a casa representativa da Federação, fazer o seu próximo ministro no Supremo Tribunal. Quando nós vamos a algumas décadas atrás na história, nós vemos que era comum senadores da República chegarem ao Supremo, até na era recente. Nós tivemos Paulo Brossard, por exemplo, que foi um grande senador, Maurício Correia, que foi um importante senador, que chegaram ao Supremo Tribunal. E Alcolumbre, sobretudo, firmou o pé no sentido de que o candidato deveria ser Rodrigo Pacheco, senador da República. Mas o presidente Lula apostou na indicação personalíssima de Jorge Messias. Tiago, essa reprovação não foi a Jorge Messias, que foi bem na sabatina, mostrou bastante conhecimento jurídico, é um jurista com uma boa trajetória. A derrota não foi dele, foi uma derrota do governo e, sobretudo, o senador Davi Alcolumbre foi decisivo em retirar votos que Jorge Messias teria, a ponto dele ter essa votação de 34 votos apenas, fato inédito nos últimos 132 anos de República. Tiago, é um sinal dos tempos. O governo agora vai reexaminar profundamente a sua postura para substituir essa indicação por uma próxima e terá que fazê-lo urgentemente, porque Lula está no 4º ano do mandato, nas vésperas de uma disputadíssima eleição. Aguardemos. Professor Gustavo, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Professora. Professor Gustavo, o senhor falava dessa derrota para o governo e, sem dúvida, foi uma imensa derrota para o governo. Agora, isso não antecipa já um embate maior com relação ao Supremo? Nós já tivemos a manifestação de vários senadores que votaram contra a indicação de Jorge Messias e eles citaram a posição atual do STF, de ministros do STF, uma crítica ao posicionamento de vários deles, o desgaste que estão sofrendo, independentemente do governo que os tenha indicado, mas há essa animosidade e muitos parlamentares já colocam como pauta de campanha eleitoral a possibilidade de aprovar processos de impeachment contra ministros do Supremo. Então, haveria esse enfraquecimento da Suprema Corte com vários processos. A gente pode ter uma fila aí, dependendo da formação do Senado e de quem assumir a presidência do Senado. O senhor não vê esse risco mais à frente institucional para o país?
Tudo isso está sobre a mesa. Boa noite a você também, Denise Campos de Toledo. Não tenha dúvida, o Senado já demonstrou que, embora as últimas rejeições tivessem acontecido em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto, e afinal ali eram rejeições de alguns indicados que nem juristas de formação eram propriamente, coisa daquele tempo, sabe, Denise? E o Marechal Floriano Peixoto vivia um ambiente, naquela transição do Império para a República, um ambiente muito tensionado com o poder civil. Então, aquilo que aconteceu era esperado. De lá para cá, em 132 anos, nunca mais uma rejeição. Quando acontece uma rejeição agora, como essa de Jorge Messias no Senado, num ano de eleição, em que um candidato da direita começa a despontar nas pesquisas, em alguns institutos de pesquisa, à frente do presidente Lula, candidato à reeleição, isso anuncia muita coisa, Denise. E você fez o diagnóstico perfeito quando falou do impeachment. Se as últimas rejeições de indicação se deram em 1894, impeachment de ministro do Supremo Tribunal nunca sequer ocorreu. A Lei Federal de Impeachment é a Lei 1079, de 1950, editada ali no ano que antecedeu a posse do presidente Getúlio Dornelles Vargas, quando ele voltou ao poder eleito pelo povo. Também um momento de muita tensão política no Brasil. Essa lei de impeachment já comemorou 75 anos. Nunca um ministro do Supremo foi apiado do poder através dela. Mas nós sabemos, a autoridade para decidir se admite ou não uma representação de impeachment é do presidente do Senado, que monocraticamente decide se dá sequência ou não ao procedimento. Se ele der sequência, instaura-se uma comissão de senadores que faz um segundo juízo de admissibilidade. E se for admitida a representação, instaura-se uma comissão para processar o ministro e o plenário decide se o mantém ou não no Supremo Tribunal Federal. Note, Denise, a depender do resultado das eleições de 2026, lembre você do clamor do presidente Bolsonaro, que pedia ao eleitor brasileiro que lhe desse um Senado, porque assim ele governaria o Brasil. Se esse Senado próximo, na próxima legislatura, vier com uma bancada de direita mais avançada em número de senadores e senadoras do que a bancada que tem hoje, nós teremos um terreno aberto para a decretação de impeachment. Por quê? Porque hoje Davi Alcolumbre, que é o presidente da casa, ele nega admissibilidade às representações. Mas se a direita ampliar a sua bancada no Senado, ela talvez tenha condições de eleger o presidente do Senado. E esse presidente do Senado poderá mudar o curso da história, recebendo representações, dando-lhe seguimento, instaurando-se processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O futuro próximo merece toda a nossa atenção. Muita coisa poderá acontecer sim, Denise. Aqui com a gente o professor Gustavo Sampaio. Agora a Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora? Boa noite, professor. Dentro dessa lógica, porque o que o senhor está dizendo, em resumo, é o seguinte: as coisas não acontecem até que começam a acontecer, né? Foi o que aconteceu hoje. E o senhor está dizendo também que na questão do impeachment vai na mesma toada, né? Nunca houve até que as condições objetivas se apresentam para que haja. Como é que, dentro disso, dentro desse contexto, como é que o senhor acha que seria prudente o Senado ler, fazer a leitura do que aconteceu hoje? O Senado, Bem, não, Dora. desculpa, o Supremo, desculpa, falei errado. Não, eu entendi bem, eu consegui entender bem, Dora. Satisfação falar com você, como sempre. O Supremo Tribunal Federal, eu creio que ele já tem consciência de tudo que aconteceu. E já tinha antes. O Supremo Tribunal já tinha feito a leitura dos excessos cometidos por ele. Dora, temos que reconhecer com imparcialidade tudo isso. O Supremo, há muitos anos, antes mesmo de Jair Bolsonaro, muito antes, já vinha avançando sobre certas linhas institucionais, ainda que com boas intenções republicanas, mas tomando decisões que são decisões que estavam dentro do leque de competências do Congresso Nacional, fazendo escolhas políticas tipicamente congressuais. Isso gerou um desgaste para o tribunal. Quando veio o governo da extrema-direita de Jair Bolsonaro e elegeu o Supremo Tribunal Federal, a partir desse fato, como inimigo ideal, como adversário próprio para a ribalta da política,
O Supremo percebeu que ele precisaria entrar no modo de autocontenção, de autocontrole, que ele teria que sair lenta e gradualmente da cena política. Tanto que o ministro Edson Fachin tem feito esse esforço. Eu acho que o Supremo já tinha entendido o recado e a prognose já estava feita. A resposta do Senado foi mais propriamente na direção do Palácio do Planalto, porque o Supremo Tribunal Federal já tinha feito essa leitura e ele já sabe dos riscos que estão correndo. Eu te dou um exemplo. Quando Gilmar Mendes, ministro, decano da Casa, a meu ver equivocadamente, considerou que aquela norma da Lei 1079, a lei do impeachment, que permite que um cidadão comum represente contra um ministro do Supremo no Senado pedindo-lhe o impeachment, que essa norma não estava de acordo com a Constituição, lembra-se? Aquilo já foi uma resposta de autoproteção do Supremo Tribunal Federal, fechando-se como uma concha quando é tocada. E repercutiu tão mal a decisão de Gilmar Mendes que ele precisou voltar atrás do próprio julgado e reconhecer que ele estava errado. Então, o Supremo está ciente de todos os riscos. Apenas eu penso que o resultado das urnas em 2026 é que poderá determinar com muita clareza, Dora, com muita clareza, a cartografia política do Senado. E se a direita emplacar, por exemplo, como tentou um Rogério Marinho, um líder da direita na presidência do Senado, tudo pode mudar. Você, como sempre, Dora, faz o diagnóstico perfeito. O que você disse é: saímos da inércia de estagnação, começamos a entrar na inércia de movimento. Quando, pela primeira vez em 132 anos, rejeita-se uma indicação do Poder Executivo, isso já coloca a máquina política em movimento para, talvez, pela primeira feita na história da República, decretar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu penso que o Supremo Tribunal tem que entrar agora no modo de autocontenção mesmo, mostrar que ele é um tribunal essencial para a democracia, ele é de fato uma peça fundamental para o Estado democrático de direito, tentar se preservar ao máximo, e vamos acompanhar os fatos nos próximos meses e talvez próximos anos. Dora. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, diante dessa recusa do Senado Federal, essa desaprovação do nome de Messias, o senhor entende que isso de alguma forma pode estimular uma reanálise, uma reavaliação das formas de indicação dos nomes para o Supremo Tribunal Federal? Existiria espaço para a construção de algum outro tipo de indicação que pudesse ficar menos refém do aspecto político, do interesse político do presidente de plantão ou até do Senado Federal, mas que talvez retomasse, resgatasse aquela ideia do notório saber jurídico, talvez até de um notável saber jurídico? Qual a sua avaliação a respeito? E notável saber jurídico é nada menos do que a Constituição manda que haja, não é? Boa noite a você também, Cristiano. Eu penso que essa resposta à tua questão está dividida em 2 capítulos. Brevemente dizendo, o capítulo político e o capítulo jurídico. No campo político, eu até acredito que o presidente Lula comece a refletir sobre a possibilidade de indicar Rodrigo Pacheco ao Senado Federal para direcioná-lo ao Supremo. Por quê? Porque era o que desejava Davi Alcolumbre desde o começo. Talvez a indicação agora de Rodrigo Pacheco seja a forma de evitar que essa vaga caia para o próximo governo, que poderá ser da direita, e ao mesmo tempo que ele tenha um elemento de coalizão, um elemento mais propriamente de pacificação, que é Rodrigo Pacheco, que circula bem entre esquerda, centro, centro-direita, ele está ali nas cercanias. Agora, do ponto de vista jurídico, a crise há muito vem alimentando as reflexões dos políticos e dos juristas, Cristiano, em torno da possibilidade de um novo modelo de legitimação das cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Claro que isso depende do quê? De uma mudança no texto constitucional. Isso não pode ser mudado por lei, isso tem que ser mudado por emenda à Constituição. E aí são muitas correntes. Há quem defenda, por exemplo, que se ponha fim à vitaliciedade do ministro do Supremo Tribunal Federal, à semelhança do que se fez na Corte Constitucional Federal da República da Alemanha, em que há um mandato de 12 anos. Sabe por quê, Cristiano? Porque hoje, com a indicação para a vitaliciedade, que vai até os 75 anos, como o presidente da República sabe que ele precisa do Supremo Tribunal Federal para sobreviver durante o mandato,
E para sobreviver depois do mandato, ele tende a indicar juristas muito jovens, como fez com Jorge Messias, que têm a possibilidade de permanecer até 30 anos no Supremo Tribunal Federal. E o notável saber, ao qual você aludiu, e com muita razão, o notável saber, a escola da vida ensina isso, ele é muito mais alcançado por quem tem mais de 60, 65 anos de idade, como eram as indicações em outros tempos para o Supremo Tribunal Federal. Quanto mais idade, pressupõe-se mais saber jurídico entre os juristas. Então, um mandato de 12 anos ou de 10 anos poderia ser uma forma de impedir que o presidente fizesse uma escolha à custa de uma idade mais tenra para garantir um ministro por mais tempo. Segundo ponto, outros critérios possíveis de legitimação, como, por exemplo, estabelecer frações de origem nas 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, à semelhança do que há no Superior Tribunal de Justiça, para que o presidente tenha que escolher o nome a partir de uma fração de origem da cadeira. Por exemplo, uma fração dedicada à magistratura de carreira, uma outra fração ao Ministério Público, uma outra à advocacia, e talvez a formação de lista tríplice, para que o presidente tivesse uma indicação menos livre na sua discricionariedade. Muito disso se discute e muito disso se poderá levar à frente, sabe, Cristiano, num próximo mandato, não nessa legislatura. Apenas digo, para concluir, o presidente tem que correr para fazer a nova indicação, senão ele corre o risco de passar situação semelhante à que o presidente Barack Obama passou em 2016, quando ele fez uma indicação no último ano de governo. Trump venceu as eleições primárias no Partido Republicano e o Senado guardou a indicação na gaveta, terminou o mandato de Obama e a indicação pereceu e Trump o substituiu por um outro jurista. Lula não pode atravessar esse risco, ele precisa correr para fazer a indicação. Perfeito. Professor Gustavo Sampaio, como sempre, uma honra receber o senhor aqui, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado, professor. Bom descanso. Volto sempre. Sempre às ordens, Thiago. Boa noite, bom jornal.